Fala, Pedro. E aí, Renato, tudo bom? Bem, e você? Tranquilo. Tá me vendo legal aí? Tá boa a imagem? Tá escutando bem aí também? Tô te escutando bem. Renato, muito boa tarde. Eu gostaria de primeiro te agradecer por ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo aqui. Sei que o seu tempo é corrido, né? Mas é te agradecer mesmo por ter tirado esse tempinho aí. Que isso, Pedro? Para mim é sempre um prazer. Eu falo isso e não falo da boca para fora. Quem me conhece um pouquinho melhor sabe disso. O quanto eu tenho de fato assim uma satisfação em poder conversar com a molecada da nova geração, com a molecada que está estudando, que sonha em entrar para um mercado de trabalho que é tão legal, que eu defendo, que eu gosto tanto, e, e que é um mercado muito interessante assim para trabalhar, principalmente para quem gosta. E de alguma forma, se eu puder contribuir em dar dicas, né, sobre o caminho. Se alguém disser que tem uma fórmula que vai te fazer chegar ao grande mercado, essa pessoa infelizmente não está falando a verdade, não existe uma fórmula, mas certamente existem algumas dicas que quem já está na área pode passar para vocês, para a molecada da nova geração. E não faz tanto tempo assim que eu estava na condição de vocês ainda como estudantes e sonhando em um dia estar no mercado. Então, para mim, é realmente um prazer muito grande. São 15 anos exercendo a profissão, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho de como que surgiu esse interesse pelo jornalismo, como foi a sua formação, o início da carreira, se teve dificuldades. Legal, Pedro. Vamos lá. Vou começar lá bem do princípio mesmo, né? De quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, que é aquela idade chave. Se alguém vê uma pessoa passando ali atrás, é minha esposa, tá? Home office, home office tem disso. É, e quando eu tinha 15 anos, que é aquela idade mais ou menos, 15, 16, que a gente precisa definir, né, qual curso a gente pretende ingressar na faculdade, eu sempre gostei muito de esporte, né? Sempre gostei muito, sempre assisti muito futebol, basquete, tênis, sempre fui muito fã de esportes. E aí eu queria buscar uma profissão que me trouxesse prazer, né? Só para dar uma contextualizada rápida, assim, dentro de casa eu convivi muito tempo, obviamente, com meu irmão, e meu irmão foi durante muito tempo piloto de avião de caça da Força Aérea Brasileira, né? Então, assim, ele sempre foi um cara que sonhou muito alto e que foi atrás do improvável, que era se tornar piloto de avião de caça. E aí eu pensei, cara, pô, a gente vive uma vida só, né? Eu sei que é um pouco clichê, mas se a gente não tiver prazer naquilo que a gente faz, que a gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo, quando vocês ingressarem na profissão, vocês vão perceber que a maior parte do tempo de vocês é exercendo a profissão. Às vezes você está mais tempo fazendo aquilo que você trabalha do que você está em casa, do que você está com a tua família. E aí eu procurei alguma coisa que eu pudesse seguir dentro da área esportiva, que era uma área que eu me interessava muito. Eu era um peladeiro frustrado, não era bom o suficiente para ser jogador profissional. E aí eu comecei a me interessar por essas áreas. Cogitei a possibilidade de educação física, porque eu pensava, de repente, em ir para a área de preparação física, trabalhar com outra área relacionada ao esporte. Mas eu sempre fui muito falador, sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de ler, sempre fui comunicativo, embora relativamente tímido. E aí eu falei, bom, eu vou fazer jornalismo esportivo. E foi aí que tudo começou. Com 17 anos eu prestei a Universidade Metodista de São Paulo, aqui, em São Bernardo do Campo. Até uma coincidência, eu prestei prova no dia que o Brasil ganhou da Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002. Foi exatamente no mesmo dia. Eu fui prestar prova com a camisa amarela do Ronaldo. E foi lá que tudo começou. Muito bacana. Tem algum jornalista que inspirou você, assim, na época? Ou Cara, é, ele que não me ouça, senão ele vai ficar chateado porque entrega um pouco a idade dele, mas eu estava no colégio ainda, eu assisti o Mauro Naves, cara, aqui na área de imprensa a gente chama ele de presida, né, que é o presidente. Então, assim, eu era moleque, estava no colégio ainda, não estava nem na faculdade, eu estava no colégio e assisti o Globo Esporte e apareceu o Mauro Naves.
Eu sempre gostei muito do Juca Kfouri também, sempre achei um profissional muito sério. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, de dividir bancada com ele num programa semanal que a gente fazia junto no UOL, eu e o Juca Kfouri, chamava Tabelinha com o Juca Kfouri. Acho que eles talvez tenham sido as principais referências assim para mim no início de carreira, o Mauro e o Juca. E eu tive a felicidade depois de trabalhar com os dois. Renato, você disse também que gosta de outros esportes além do futebol. Você trabalhou com outros esportes, Fórmula 1. Gostaria que você falasse um pouquinho. Cara, trabalhei sim. Eu trabalhei trabalhei bastante com o UFC quando eu trabalhava no UOL em 2008, 2009. Ainda nem era tão difundido assim como é hoje o UFC. A Globo ainda nem tinha os direitos de algumas transmissões. E a gente falava lá, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns jogadores num projeto, alguns jogadores não, alguns lutadores. A gente entrevistou o Anderson Silva, entrevistou o Lyoto Machida, uns caras mais das antigas, né? Cobri Fórmula 1, cobri mais recentemente Stock Car, uma etapa da Stock. Peraí que tem uma pessoa aqui, vamos ver se ela fica mais calma agora. Fica aqui, quietinha, vai. Fiz Stock Car também, mais recentemente, cobri a etapa de Stock Car, que foi muito legal. Cara, cobri pouco, mas cobri que eu adorava tênis, né? Eu peguei a fase final do Guga. Eu sempre digo que é uma das coberturas marcantes, assim, para mim, que foi a despedida do Guga das quadras, que foi o Challenger de Florianópolis, né? Quando ele de fato se despediu. Fiz alguma coisa de basquete também, mais recentemente. Enfim, cara, a verdade é que quando você está no mercado de trabalho, por mais que você esteja razoavelmente nichado, né, que você entenda que você vai trabalhar mais com futebol, se você tiver a ideia de trabalhar numa grande rádio, numa grande emissora e tal, você tem que ter esse compromisso de se propor a se atualizar e de estar preparado para fazer outras coberturas, né? Cara, se eu disser aqui para você que se me colocarem amanhã para um jogo de NBB, eu sei tudo sobre NBB, eu vou estar sendo um grande de um mentiroso. Mas o que eu posso te dizer é que certamente eu vou passar a noite de hoje inteira estudando e me preparando para que eu esteja preparado na hora de exercer a minha função. É sempre importante. Você também, durante sua graduação, você trancou o seu curso para estudar, para ir para os Estados Unidos. Lá você estudou o inglês e isso também contribui muito, né, Renato, para a carreira do jornalista. Cara, eu diria que hoje contribui demais para todas as carreiras. Eu acho que o inglês passou, de certo momento, ele já foi um diferencial de currículo. Eu acho que hoje ele é quase obrigatório. Quase porque, assim, eu costumo dizer que eu conheço profissionais de super destaque na área e que não necessariamente falem o inglês de forma fluente. Isso quer dizer que se você não fala inglês fluente, isso não significa que você não possa ter uma carreira de sucesso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas certamente é um diferencial, principalmente, né, Pedro, para quem tem ambições, né, na carreira de cobrir uma Copa do Mundo, de cobrir uma Olimpíada, de fazer coberturas internacionais. O inglês ele vai ser importante para você se comunicar não só com jogadores, mas com assessores de imprensa, com membros de organizações internacionais. Então, faz uma diferença você se comunicar com essas pessoas no inglês. E eu sempre tive esse entendimento de que era importante, não só para a minha carreira, mas para a minha vida de uma forma geral. Cara, quando você vai viajar, não tem nada pior do que você chegar num país, e é normal que isso aconteça, né? Se eu for para a Rússia, eu não vou conseguir me comunicar. Se eu for para a China, mas é péssimo quando você chega num lugar que você não consegue se comunicar, né? E o inglês te possibilita que você se comunique em grande parte dos países aí, mundo afora. O espanhol também é essencial, né? Principalmente você que passou um bom tempo aí cobrindo o Santos na Libertadores. É bem importante.
É bem importante. Se você pensar em coberturas internacionais de América do Sul, né, o único país que não fala, único dos grandes, né, você pegar ali Guiana Francesa e tal, estou falando dos mais, dos principais, assim, que a gente tem esportes fortes, né? Pensando em Libertadores, em eliminatórias de Copa do Mundo, o único país que não fala o espanhol é o Brasil, né? Então, assim, ele é bem importante, mas eu acho que, assim, diferentemente do inglês, e não entendam mal o que eu vou dizer, o espanhol, se a pessoa com quem você estiver se comunicando falar de uma forma devagar, e você falar o português devagar, que é diferente daquele portunhol que a galera enrola e acaba se complicando mais do que de fato se comunicando, se você falar o português de uma forma clara e de uma forma devagar, a outra pessoa vai te entender. Então você até consegue, de certa forma, se comunicar um pouquinho, de uma forma um pouco menos difícil do que o inglês. O inglês não, se você não souber falar inglês, você não vai se comunicar com uma pessoa que seja nativa da língua inglesa. Diferentemente do espanhol, que a gente consegue, de uma forma, né, um pouquinho mais devagar e tal, entender e se fazer entender. Sim, eu acompanhei muito sua fase no Santos. Você chegou a cobrir o Santos em 2011, né? 2012. 12. Isso, a partir de 12. O Santos tinha acabado de ganhar a Libertadores ali. E como que é estar no meio desses jogadores, Neymar, Ganso no auge? Como você se sentia ali no meio deles? Cara, é muito prazeroso, assim, se você pensar do ponto de vista de uma experiência profissional, né? De você estar ali trabalhando com os principais jogadores. Naquela época, os principais jogadores do futebol brasileiro, ali, certamente top 5, top 10 dos melhores jogadores do futebol brasileiro. A gente vinha de um 2011 que o Santos não foi só campeão da Libertadores, como o Neymar eleito o melhor jogador da América, né? Então, era muito legal, porque em 2011, 2012, 2013, os treinos eram mais abertos do que eles são hoje. Hoje, dificilmente você tem um treino 100% aberto, né? Os treinos, na maioria, são mais... Espera aí só um pouquinho. Cacau, vem cá. Vem cá. Fica aqui. A ferinha... A mãe saiu, a ferinha tá complicada. Tá com fome? Mas então, ela fica doida quando a gente adotou ela durante a quarentena, então assim, ela tá o tempo inteiro comigo e com a minha esposa, né? Então quando um dos dois sai de casa, ela faz uma choradeira só, ela precisa de ficar no colo. Mas enfim, continuando. É, era muito legal, cara, porque eu tive a oportunidade de ver muitas vezes o Neymar treinando, o Neymar, o Ganso, e surpreendentemente, cara, no treino ele era talvez até mais espetacular do que ele era nos jogos, assim, sabe? Então foi um período incrível, assim, de uma experiência muito legal. Eu cobri a Libertadores de 2012 inteira, né? Primeira fase, o Santos estava num grupo que tinha, acho que, Juan Aurich do Peru, o Internacional, e não me lembro se era o The Strongest ou se era o Bolívar. Aí nas oitavas o Santos pega ou The Strongest ou o Bolívar. Quartas de final, Vélez, e eliminado pelo Corinthians na semifinal. Então foi uma experiência muito legal, porque em 2012 o Neymar já era super fenômeno, assim. O Neymar e o Ganso, né? E aí, como a gente fazia essas viagens internacionais de cobertura, a gente chegava nos países, cara, e a festa, o número de pessoas esperando, assim, o Neymar era realmente impressionante, assim, cara. Então foi uma experiência muito legal, assim. Uma experiência que também foi muito legal na minha carreira. Eu sou um pouco ruim de data, não me lembro exatamente o ano, mas eu estava, por exemplo, quando o Ronaldo foi apresentado no Corinthians, eu estava numa apresentação grandiosa no Parque São Jorge. Eu estava no jogo do Alambrado, em Presidente Prudente, naquele Corinthians e Palmeiras. Então, assim, tem boas histórias aí para contar, graças a Deus, ao longo da carreira. O que muita gente pergunta também dá para ser torcedor e jornalista esportivo ao mesmo tempo? Ou tem que separar as coisas?
não tem como divulgar o time. Cara, dá. Todos os jornalistas esportivos que eu conheço têm um time de criança. O que não pode, fundamentalmente, é você deixar que o teu lado torcedor ou que a tua paixão de infância pelo clube interfira na tua forma de trabalhar, na tua percepção, né? Que é o que a gente fala da imparcialidade que a gente sempre busca. Eu conheço grandes jornalistas que torcem para times, enfim, grandes do futebol nacional e que são super imparciais. E até muitas vezes o torcedor de determinado time, ele é até mais crítico com o próprio time, né? Então, às vezes, o cara fala assim, pô, fulano só fala mal do Palmeiras, fulano só fala mal do Corinthians. Às vezes o cara é corintiano, às vezes o cara é palmeirense. Não tá falando mal porque torce contra, pelo contrário, às vezes tá falando mal porque gostaria de ver o clube que ele, em algum momento da carreira, em algum momento da vida, foi apaixonado e tal. E Pedro, é até legal a gente fazer não um esclarecimento, né, mas um comentário. Muita gente pergunta isso. É uma pergunta que a mim não incomoda, muito sinceramente, embora se você me perguntar, eu não vou te responder. Mas uma pergunta que a gente ouve o tempo todo é essa: para que time que você torce? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não responde, não é por uma questão de profissional, não é por uma questão de carreira, de repente ser taxado de X ou de Y, ou por teoricamente ser imparcial, ou ter a sua imparcialidade contestada. Está muito mais relacionado com segurança, cara. Infelizmente, a gente está o tempo todo nos estádios, expostos, muitas vezes próximas de torcedores que infelizmente não são suficientemente civilizados para respeitar. E aqui eu estou falando de todos os clubes, não é de um clube específico, e não estou generalizando o torcedor, Até se ele mesmo é de na torcida organizada ou não. Até mesmo na rua, no shopping. Imagina que desagradável, de repente, tem um jornalista, tá com a esposa e com os filhos num shopping, e o cara já declarou que ele é corintiano, um torcedor do Palmeiras ofende ele na frente dos filhos, né? É uma situação que, infelizmente, requer um nível de civilidade que, infelizmente, a gente não tem no país que a gente vive. Então, é muito mais por isso, por uma questão de segurança, do que por uma questão de imparcialidade em si. tá entrando várias pessoas do meu período aqui do jornalismo. Que período que você tá, Pedro? Eu estou no quarto, Legal. estaria indo para o quinto, só que nem aula online eu estou tendo por enquanto, por causa dessa pandemia. Quinto E período, falando, terceiro ano, né? e falando da pandemia, o que mudou? Como que era a sua rotina, se é que tinha rotina, e o que mudou após a quarentena, pós-quarentena, assim que o corona chegou? Cara, mudou muito, né? Porque basicamente a minha rotina principal era a rua, né? Eu estava praticamente todos os dias assim na rua, trabalhando em transmissões de jogos ou de coberturas de treinos, né? Viagens e etc. E a partir do momento que o futebol no país e na América do Sul para, obviamente nossas rotinas vão mudar, né? E, e aí eu acho que o nosso desafio como produtores de conteúdo passa a ser tentar buscar conteúdos e formatos diferentes nesse período. Nada muito inovador, ninguém vai inventar a roda, né? Mas assim, os mercados não param, né? Então você continua tendo notícias e eu acho que também é importante em determinados momentos, né? O esporte ele não está dissociado da sociedade, né? O esporte ele faz parte da sociedade. Isso significa que um esportista ele é, antes de ser esportista, um cidadão. Então, é muito interessante você ouvir opiniões de cidadãos que estão em países, eventualmente, em que a pandemia já não está num grau como no Brasil, né? Como na América do Sul a pandemia chegou depois, quando você conversava com um jogador que estava passado pela curva mais alta, né? Pelo pior momento. E aí valia a pena você entender desses caras, enfim, como é que estava sendo lá, quais tinham sido os protocolos
estabelecidos não só pelos governos, mas pelos clubes, de que forma os clubes estavam se comportando lá. Era uma forma de aprendizado até para a gente, de uma forma geral. Porque o fato é que no momento que você tem os campeonatos parados, que você tem um país passando por um momento social, né, e de saúde tão difícil, o esporte passa a ser secundário. Mas ele pode servir também como instrumento de informação para a gente falar, a gente utilizar o esporte para falar também de coronavírus, também de quarentena, também de assuntos que são mais pertinentes de fato do que o esporte, no momento em que o esporte não está tendo funcionalidade de fato, não está tendo jogo, não está tendo evento, então faz mais sentido você falar de questões que o esporte possa contribuir. Você entrou aí no assunto do futebol. O governo de São Paulo, apesar de eu moro em Minas Gerais, no interior de Minas, mas acompanho mais o futebol paulista, porque eu torço para um time paulista. Boa. O Campeonato Carioca voltou já um tempo atrás e o Paulista, o governo liberou essa semana para os times retornarem. Qual é a sua opinião sobre a volta aí do futebol? O Campeonato lá no Rio voltar com torcida? Cara, é um assunto bem complicado assim de falar, porque do ponto de vista médico, eu não tenho informação suficiente para dizer se o futebol ele é seguro ou se ele não é. Seria leviandade da minha parte fazer um comentário com relação a isso. O que eu posso dizer é o que eu penso de uma forma genérica sobre o assunto. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma pandemia ainda descontrolada no país, enquanto a gente tem uma preocupação grande em preservar vidas, né, enquanto a gente tem esse tipo de preocupação, a volta do futebol deveria ser um assunto secundário e não primário, né? Essa é a minha opinião. Com relação à presença de torcida, eu também não tenho conhecimento e embasamento suficiente para ter uma opinião minha formada. Mas eu posso pegar, por exemplo, campeonatos mundo afora que, por medidas de segurança, não têm possibilitado a entrada de torcedores. A partir do momento que a gente vê uma Olimpíada que mexe com muito dinheiro, né, com interesses mundiais, a partir do momento que você vê Fórmula 1 sendo adiada, quer dizer, você tem exemplos de grandes eventos se preocupando, me parece um pouco uma contramão você abreviar esse retorno do futebol no nosso país. E do ponto de vista esportivo, eu acho um pouco injusto. Por exemplo, que se a gente tiver um eventual retorno do Campeonato Brasileiro, que está previsto aí inicialmente para o dia 8 ou 9 de agosto, não me parece a forma mais justa, e eu não sei qual seria a forma mais justa, mas não me parece a forma mais justa, por exemplo, o Flamengo e clubes do Rio de Janeiro terem treinado por 20 ou 30 dias a mais do que clubes de São Paulo. Não me parece que há uma isonomia nesse aspecto. Eu concordo plenamente com você. Eu até ia chegar nessa questão dos clubes cariocas começarem bastante tempo na frente dos outros times. E uma curiosidade minha em relação à profissão é como que você para a amizade da profissão com os jogadores, dirigentes, e se a amizade é o principal fator para ter uma boa fonte, por exemplo. Definitivamente não. Definitivamente não. A melhor forma de você construir uma fonte é numa relação transparente, profissional e de respeito. Ei, vem cá. Vem cá. Ai. Você não precisa... você não constrói relações profissionais e respeitosas necessariamente com amizade. Se você construir com amizade, está tudo certo também, não tem problema, né?
mas você não precisa necessariamente ser amigo de uma fonte, né? Essa fonte, para ela se tornar uma fonte, ela precisa confiar no teu trabalho, o teu trabalho precisa ser um trabalho de credibilidade, um trabalho sério, e aí essa fonte ela vai entender que vale a pena ela construir uma relação com você, e obviamente, né, isso está na lei, inclusive, o sigilo da fonte, né? Então, é primordial que essa fonte confie muito em você e confie na credibilidade do teu trabalho. Se você pode ter um amigo como fonte, pode, não tem problema, né? Desde que você respeite as relações e desde que o teu trabalho e a notícia seja a prioridade, né? Eu não vejo problema, sinceramente, isso é uma opinião minha, tá? Pode ser que tenha jornalistas que discordem da minha opinião com relação a esse tema especificamente. Eu não vejo conflito de interesse você ter uma relação próxima de um dirigente, de um jogador de futebol, de um técnico. Eu não acho que é um conflito de interesse. Eu acho que é um conflito de interesse a partir do momento que você tem uma informação pertinente sobre esse jogador ou sobre esse técnico e você deixa de dar a informação que é o mais importante por uma relação extraprofissional, por uma relação de amizade. Pô, se eu desse informação, o fulano vai ficar puto comigo, ou vou prejudicar ciclano, né? Porque aí você perde um pouco da essência jornalística. Então eu acho que muita gente me pergunta isso, qual que é o limite da relação do jogador e do jornalista? O limite é você estabelecer desde sempre e deixar de forma clara e transparente que a relação que você tem com esse atleta ou com esse dirigente, ela jamais vai se sobrepor à informação e à tua responsabilidade e ao teu princípio jornalístico. Isso significa que, se você fosse o melhor amigo do goleiro Bruno, quando tudo aquilo aconteceu, cara, não há nada que você possa fazer por ele. Zero. Não há nada. A notícia é muito mais importante, né? Você vai perder o teu emprego se você, em algum momento, tentar protegê-lo ou tentar omitir qualquer tipo de informação. E ele precisa entender isso também, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu fui claro o suficiente. Outra curiosidade minha, você acompanhou o início do Gabigol, Gabriel Barbosa, no Santos. Eu gostaria de saber, ele vem se destacando no Flamengo, se ele tem chance de ser o camisa 9 da seleção na próxima Copa do Mundo, eliminatórias. Cara, eu acho que ele tá na briga, assim. Eu acho que ele é um bom jogador, um bom atacante. Eu acho que ele é um jogador versátil. Na última temporada ele foi o artilheiro do Flamengo, por exemplo, mas também teve uma função importante de várias assistências, né? Ele tem, na minha opinião, uma característica, e eu acompanho ele desde os 16 anos de idade, que é a de crescer em jogos decisivos, né? Ele tem essa característica, né? Ele foi, por exemplo, o único jogador, ele foi a única vitória fora de casa do Flamengo na primeira fase da Libertadores, foi com um gol dele. Ele fez os 2 gols contra o Emelec nas oitavas de final. Ele fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Inter, ele fez os 2 gols da final contra o River, né? Então, falando de Flamengo, falando de Santos, na Copa do Brasil, que o Santos foi vice-campeão, ele fez gol contra o Corinthians em Itaquera, naquela vitória sobre o Corinthians. Ele faz um gol e dá uma assistência para o Ricardo Oliveira. Ele perde um pênalti na final contra o Palmeiras, mas é dele o gol na Vila Belmiro contra o Palmeiras também naquela final. Quer dizer, é um cara que... porque, na minha opinião, um grande jogador, ele agrega várias qualidades, né? Dentre elas, é a personalidade e o poder de decisão em jogos grandiosos, né? A gente vê vários jogadores com uma técnica talvez até mais apurada e que a gente costuma dizer que fulano pipoca em jogo grande e tal. Isso acontece muito. E a gente vê outros jogadores que crescem em jogos grandes, né? O Gabriel tem muita personalidade, é um cara que cresce em jogo grande. Agora, depende muito de quem é o treinador, né? De quem escala, da característica que esse treinador
procura porque o Gabriel ele não é aquele centroavante, né? Se o cara quer aquele 9 típico de dentro de área, não é exatamente o Gabriel, ele não tem nem estatura para isso, não é um cara que faz muitos gols de cabeça, não é um cara que tem tanta estatura e força física eventualmente para fazer um pivô. Depende muito do que o treinador vai procurar. Mas não me parece, não seria nem um pouco absurdo a gente cogitar não só uma convocação, como uma eventual ida para a Copa do Mundo, se ele conseguir manter esse nível que ele tem mostrado ultimamente. Não só o Gabigol, né? Como o Gerson, o Bruno Henrique, que está se destacando aí no futebol brasileiro, né? Exatamente. Mas você sabe que tem uma diferença, Pedro, que tem vários jogadores que se destacam, né, em nível nacional ou até em nível internacional e que na seleção não consegue desempenhar o mesmo papel porque há uma diferença clara, né? Você atua no teu clube por muito tempo, baseado num estilo de jogo que você está acostumado, com companheiros que você está acostumado, então já é uma dinâmica muito mais conhecida do que de uma seleção brasileira que você se encontra 3, 4 vezes por ano, tem menos tempo de treinamento, né, menos tempo de se entrosar, e nem sempre os jogadores conseguem se adequar dessa forma de uma maneira rápida, né? E então o treinador ele tem aquela função de convocar vários jogadores, de testar vários jogadores, e aí o cara tem pouquíssimo tempo para mostrar serviço e nem sempre ele consegue. Os que ficam normalmente são os que conseguem mostrar serviço na seleção em pouco tempo. Sim, tem algumas perguntas aqui. Tem uma aqui. Você acha que Neymar ainda pode ser melhor do mundo? Acho. Acho que ele ainda pode ser o melhor do mundo. Acho que ele tem qualidade técnica para ser melhor do mundo. Se você pensar em daqui 2, 3 anos, por exemplo, com Messi e Cristiano Ronaldo já encaminhando mais para o fim da carreira e ele ainda na faixa dos 30, teoricamente ele se sobressairia com relação a esses caras. Mas aí depende muito do que vai acontecer, né? Você tem o Mbappé numa grande fase também, você tem jogadores mais jovens como o Haaland surgindo, isso fazendo projeção para daqui 2, 3 anos, né? Eu acho que vai depender muito, e a gente tem visto historicamente que os melhores jogadores do mundo, se eles não tiverem um ano muito atípico e muito diferenciado, vai estar também relacionado ao que ele conquistou naquele ano, né? Então, em ano de Copa do Mundo, o cara que se destaca numa Copa tem um peso muito grande na escolha da FIFA. Isso quer dizer que se ele levar a seleção brasileira a uma campanha de título ou uma campanha marcante sendo protagonista, como o Modric foi pela Croácia, ele pode eventualmente ser eleito melhor do mundo. Pelo próprio Paris Saint-Germain, se ele levar o Paris Saint-Germain como protagonista para um título inédito de Liga dos Campeões, ele pode ser melhor do mundo. Tecnicamente, na minha opinião, ele está facilmente entre os 5 melhores do mundo. Tecnicamente, para mim, assim, não resta nenhuma dúvida. Mas aí vai depender de uma série de fatores realmente para que ele chegue a essa eventual conquista. Grande chance. Um amigo meu, Igor Duarte, está perguntando, ele é cruzeirense, está perguntando a sua opinião se o Cruzeiro vai subir novamente para a Série A. Cara, eu acho que vai. Eu acho que vai, sim. O Cruzeiro ele precisa primeiro resolver problemas extra-campos que estão interferindo no desempenho do campo. Isso é muito claro, né? O Cruzeiro não tem elenco nunca para cair para a segunda divisão. Aquele elenco do Cruzeiro em início de temporada, depois de conquistas de Copa do Brasil, era um elenco apontado para G4, G6 no mínimo, né? Mas no futebol, fatores extra-campo de gestão e de tantas outras coisas interferem muito. Do ponto de vista técnico, eu acho que o Cruzeiro tem plena condição. Mas é preocupante se você ver, por exemplo, esse início de temporada do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? Patinando muito, enfim. É um clube que precisa primeiro se organizar, primeiro precisa recuperar a autoestima, os jogadores precisam
se sentir num ambiente mais seguro, mais sólido, longe dos escândalos frequentes que tem sido parte ali do dia a dia do Cruzeiro. Mas o que acontece? Quando você pega um time da grandeza do Cruzeiro e times grandes de Série A, esses times têm um poder aquisitivo que são muito maiores do que o poder aquisitivo de times que disputam Série B. Aí eu estou falando de cota de patrocínio, de venda de camisa, de sócio-torcedor, várias questões que interferem na receita de um clube. Então, é um clube que tem uma receita muito maior do que os clubes que disputam a Série B. Então, ele tem quase que como obrigação voltar à Série A logo de imediato, né? Mas isso tudo muitas vezes não é suficiente para que isso aconteça de fato. Mas você tem lá o Marcelo Moreno, você tem o Henrique, que acertou recentemente o retorno pro Cruzeiro, né? Você tem o Fábio, que tem uma história longeva no clube. Cara, me surpreenderia muito se o Cruzeiro não subisse para a Série A novamente já nessa primeira disputa. Para os atleticanos, você que acompanha de perto os times paulistas, o que esperar do Keno? Cara, se jogar o que jogou no Palmeiras, muito bom jogador. Mas muito bom mesmo, muito bom. Jogador muito rápido, jogador que virou moda, entre aspas, nos últimos anos no futebol mundial, que é aquele cara que joga na beirada, né? Aquele cara capaz de quebrar a linha defensiva, que é aquele cara que parte no 1 contra 1, né? Quando o jogo está muito burocrático, quando as linhas defensivas estão muito fechadas, é só por meio do drible que provavelmente você vai conseguir uma jogada diferenciada. E é aí que o Bruno Henrique, Dudu, Cebolinha, Michael se destacam, né? E o Keno tem uma característica bem similar a desses jogadores. Jogador muito rápido de beirada de campo, pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda e vai pegar um treinador que é excepcional. Eu tive a oportunidade de cobrir uma parte do Santos o ano passado com o Sampaoli. Ele é realmente um treinador diferenciado em proposta de jogo. Fez o Soteldo brilhar numa posição que é bem parecida com a que o Keno vai exercer. O Soteldo joga mais pelo lado esquerdo, o Keno mais pelo lado direito, mas são posições parecidas. Eu acho que o Keno tem grande chance de se destacar no Atlético Mineiro. Renato, tomando muito o seu tempo, eu gostaria de agradecer novamente por essa oportunidade. Pude aprender muito com você e espero que um dia eu possa, em São Paulo, a gente tomar um café, alguma coisa. Com certeza, Pedro. Eu fico realmente, como eu disse no começo da live, feliz em bater esse papo. E assim, cara, o conselho que eu costumo dar para a molecada, para a nova geração que vem aí, é justamente esse, cara, de vocês se aventurarem aí no bom sentido, né? De procurar caminhos dentro da profissão. Né? Eu costumo dizer que quando eu entrei na faculdade, em 2002, né, ali 2003, a gente ainda não tinha toda essa tecnologia que nos permitia fazer coisas que a gente faz hoje. Então, o que faz diferença em começo de carreira é a experiência, né? E aí as pessoas perguntam, bom, mas como que eu vou ter experiência se ao mesmo tempo eu nunca tive uma oportunidade profissional? A experiência ela pode vir justamente de outras formas de você adquirir essa experiência. Por meio de lives que você entrevista profissionais da área, se você tiver um blog, se você tiver um canal, se você tiver um IGTV, se você escrever, ainda que gratuitamente para sites colaborativos que tem por aí, você precisa de alguma forma, desde o começo, ter algum tipo de experiência prática. Experiência prática. Cara, tem muita gente por aí vendendo ideia de que curso vai te transformar nisso, curso vai te transformar naquilo. É a prática que vai te transformar. É a prática. E a prática, ela não precisa vir necessariamente só dos grandes mercados, né? Que bom que seria se você tivesse essa prática nos grandes mercados, se você conseguisse logo de cara um estágio em uma empresa grande, mas a gente sabe que a grande maioria não consegue, infelizmente, porque não tem vaga suficiente para todo mundo que está na faculdade de jornalismo. Então, busquem caminhos alternativos para esse tipo de empecilho, produzam conteúdos que
em determinado momento, quando você chegar para uma entrevista, se alguém te perguntar, mas e aí, você tem alguma experiência? Você pode dizer, não, eu tenho, eu ainda não trabalhei na grande mídia, mas eu tenho um blog que eu falo sobre notícias dos clubes mineiros, eu escrevo sobre isso. O cara vai, posso dar uma olhada? O cara vai ver pelo menos ali a norma culta do teu português, se você escreve legal, isso pode ser um diferencial numa hora de você ser contratado, entendeu? Então eu acho que vale a pena aí vocês aproveitarem para se aventurar no bom sentido. Só para encerrar, para todos os estudantes de jornalismo que estão online, o que é preciso para você se tornar um excelente profissional na área? Experiência. Sendo muito sincero, cara, você se tornar um excelente profissional na área, isso só vai acontecer com o tempo, né? E você tem que ter paciência, você tem que traçar um objetivo, traçar uma meta e percorrer essa meta, né? Eu tenho 36 anos, trabalho na TV Globo de São Paulo, eu tenho 10 anos de Grupo Globo, mas trabalho na TV Globo de São Paulo há 2 anos e 3 meses. Eu tenho 15 anos de carreira. Quer dizer, para eu chegar como repórter da TV Globo de São Paulo, eu tive 13 anos de carreira antes de chegar a ser repórter da TV Globo. Eu fui repórter da TV Tribuna, que é uma afiliada da TV Globo. Eu já, enfim, indiretamente já trabalhava para a TV Globo, mas para a TV Globo, de fato, eu levei 13 anos de carreira. O que isso quer dizer? Que requer tempo, né? Requer tempo, requer experiência. A única forma de você se tornar um grande jornalista, um grande profissional, vai ser com tempo e com experiência. Porque o que a gente aprende na faculdade é fundamental. Eu não estou aqui para minimizar as teorias, mas quando a gente tem acesso ao mercado, à prática, a gente percebe inúmeras diferenças e tem coisas que você só vai aprender vivenciando. Você precisa da experiência prática para aprender com aquilo. Então, para você se tornar um grande profissional, as dicas iniciais assim que eu posso dar para quem ainda não está no mercado é leitura, conhecimento e, cara, uma coisa que faz muita diferença, um bom português. Se você for a uma entrevista de trabalho e patinar no português, dificilmente você vai ser contratado. Se você fizer um teste, peça, uma redação, e você cometer erros crassos de português nessa redação, dificilmente você vai ser contratado. Então, são coisas que você ainda não está no mercado, mas você já tem a possibilidade de melhorar, né? E de que forma a gente melhora o nosso português? A gente melhora lendo muito, né? De que forma a gente melhora a nossa redação? Escrevendo, praticando. Então, eu acho que são alguns dos caminhos que já, desde a faculdade, a gente tem a possibilidade de fazer. Muito obrigado. Vou continuar te acompanhando nas redes sociais. Um grande abraço para você, para o Doguinho. Para o Doguinho, para Cacau. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Legal, Pedro. Foi um prazer aí bater um papo com vocês, com a molecada. Estou aí à disposição. Tem lá meu Instagram, Renato Cury. Costumo responder, às vezes demora um pouquinho, mas costumo responder todas as dúvidas da molecada que chega ali por direct message, enfim, dicas, alguma coisa que eu possa contribuir para a nova geração que está surgindo aí. E para finalizar, o recado que eu dou para vocês cara, vale muito a pena, é muito legal, é um mercado muito prazeroso de trabalhar, não desistam do sonho de vocês, vão atrás que vai valer a pena. Você também tem Twitter? Não, cara, Twitter não. Eu larguei o Twitter porque, enfim, eu acho que é muito ódio para pouca funcionalidade para aquilo que eu me propunha, tá? Não estou dizendo que o Twitter é uma ferramenta ruim, pelo contrário, o Twitter é uma ferramenta maravilhosa, inclusive de comunicação, mas o ódio que tem ali me fazia um pouco mal e aí eu optei por não ter Twitter, fico só no Instagram. Entendi. Então, um abraço, até a próxima. Valeu, Pedro. Boa sorte para você e para toda a molecada aí. Um abração. Obrigado.